Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia! São 11 horas e 32 minutos desta segunda-feira, 2 de abril de 2018. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. A gente já está ao vivo com transmissão pela Universitária FM, também na AM e também transmissão via streaming pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Diretamente aqui dos nossos estúdios da Rádio Universitária em Santo Amaro, no Recife. A edição de hoje vai discutir sobre uma estatística macabra, silenciosa e crescente. A cada 3 horas morre um trabalhador ou trabalhadora no Brasil por acidente de trabalho. E a cada 48 horas é registrado um acidente. É importante registrar também, lembrar que esses são os números oficiais, são as notificações. Há uma grande possibilidade desses números, infelizmente, serem ainda maiores. E a gente se pergunta, por que esses números são tão grandes? Por que continuam morrendo tantos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros no exercício das suas funções? Não bastasse a nova legislação trabalhista já ter retirado tantos direitos adquiridos, também é importante lembrar que as regras ficaram mais frouxas, e a gente vai discutir aqui, e eu vou perguntar às nossas especialistas se ficaram mais frouxas também no quesito proteção, segurança e saúde aos trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Então, além da reforma trabalhista, nós precisamos lidar também com a negligência de muitas empresas, de muitos empregadores. Eu já estou aqui no estúdio com 2 convidadas para que a gente possa entender essa triste lógica, né? Essa triste realidade no mercado de trabalho no nosso país. Muito bom dia, Gabriela Maciel. Gabriela é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela presença. Espero que a gente consiga, né, esclarecer as pessoas sobre esses dados. Bom dia também, Shinaide Mafra, que é advogada trabalhista. Shinaide integra a Comissão de Seguridade Social da OAB e é diretora jurídica da Associação de Direito Previdenciário, a APREV. Bom dia, Shinaide. Oi, bom dia, Adriana. Mais uma vez um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Vamos lá desmistificar esses acidentes do trabalho. Vamos embora. Gabriela, há pouco eu estava conversando contigo, eu te perguntava sobre se a gente pode falar de possíveis causas, né, para tantos acidentes acontecerem, né? Você podia esclarecer para a gente? Tem como apontar uma causa ou é um conjunto de fatores, Gabriela? Na verdade é um conjunto de fatores. Não tem como, não existe uma coleta de dados que aponte que esse número de acidente de trabalho é ocasionado por tal tipo de conduta. Uhum. São vários fatores que levam a esse contexto. Então, a gente tem uma questão da falta de elaboração e de implementação de programas voltados para a saúde e segurança do trabalhador, né, nas empresas. A gente tem uma questão também da subnotificação, né? E aí porque a notificação, ela vai proporcionar a gente verificar onde estão acontecendo o maior número de acidentes, ou qual tipo de acidente que ocorre em maior quantidade, em qual setor, e aí poder direcionar a medida de prevenção, né? Então, é um conjunto de fatores. Tem também a questão da falta de um direcionamento, uma valorização das medidas coletivas, né, de proteção ao trabalhador, e uma supervalorização do EPI, como se o EPI fosse o que fosse salvar o trabalhador. O EPI é o equipamento de proteção individual. Isso. Você também falava que deveria ser utilizado em último caso, não é isso? Exatamente. De acordo com a legislação, a preferência é dada para as medidas de proteção coletiva. Até porque o EPI ele envolve várias questões. Ele tem que... Tem uma questão do uso, tem que ser treinado o empregado, tem que fiscalizar o uso do empregado, tem que verificar se o EPI ele é adequado para a função. E tem a questão do atrito, porque como tem essa exigência do uso e a medida de proteção coletiva, fora o incômodo, né, que o equipamento de proteção individual pode causar no trabalhador. Então, assim, ele pode ser necessário, mas poderia ser evitado o desconforto, por exemplo, térmico, que muitas vezes acontece, ou desconforto ergonômico. Se fosse adotada uma medida de proteção coletiva, por exemplo, em relação ao ruído, em vez de protetor auricular,
um enclausuramento do motor, do compressor, de uma máquina, e aí evitaria o risco, o dano, né? O correto, de uma forma coletiva. O correto, me corrija, para você estiver errada, é a empresa garantir que não haja risco, o que haja o menor risco possível, né? Para depois partir para outras alternativas como o uso do EPI, não é isso? Isso, de acordo com a legislação, o que acontece? O EPI ele deve ser usado quando essa medida de proteção coletiva ela é inviável, ou ela é insuficiente, ou enquanto ela está sendo implementada, estudada e implementada. Ou ainda em situação de emergência. Mas o que acontece é que não tem essa valorização da medida de proteção coletiva, que é muito, assim, ela seria mais eficaz, tem uma duração, a vida útil maior e daria uma proteção maior para o trabalhador. Sem dúvida. Adriana, me permita aqui, Gabriela, também complementar, que eu tenho várias ações sobre o agente ruído. E uma coisa importante é o seguinte: ao invés de eu comprar uma máquina, eu vou citar números hipotéticos, de 1 milhão, eu poderia fazer um investimento numa máquina de 10 milhões, que não ia produzir a quantidade de ruído que é produzido. Então, para evitar esse custo mais alto, o que as empresas fazem? Elas investem no equipamento de proteção individual. Só que um protetor auricular, por exemplo, você não consegue utilizar 100% o dia inteiro. Né? Então, você tira, você está suado, ele não protege 100%. Então, termina tendo perda auditiva muito grande. E termina tendo custo de vida, né? As empresas economizam, entre aspas, numa máquina, no equipamento, mas o custo acaba sendo da vida, né? Exatamente. Eu ia te perguntar também, Sineide, que além desses acidentes, né, além das mortes, né, que a gente falava aqui no início, né? A gente pode contabilizar pelo menos a cada 3 horas, né, uma morte de trabalhador ou trabalhadora no Brasil por acidente do trabalho. Além disso, há umas doenças silenciosas, não é? São as doenças ocupacionais, que também são consideradas acidente de trabalho. Exatamente, Adriana. Então, hoje, assim como os acidentes típicos, né, que a gente chama, que são as mortes, as quedas dentro da empresa, existem os acidentes que não são típicos, mas que são equiparados, que são as doenças ocupacionais. E hoje ela é enorme, né? Lerdorte, que todo mundo já ouviu falar, e tendinite, tudo isso é muito comum dentre os trabalhadores. Eu trabalho com uma categoria específica, que são os bancários, e eles são acometidos de lerdorte o tempo inteiro. Então, o que é que demanda a questão? A gente vai de novo para a questão que a Gabriela estava puxando, a questão da saúde ocupacional. Então, as empresas precisam investir na saúde ocupacional, precisa ter um período para se fazer um treinamento, precisa se fazer aquela parte de ginástica laboral. Então, isso é cuidado com o trabalhador e é obrigação da empresa. E é importante também ressaltar, minha gente, que além de ser uma obrigação, de estar na legislação, as empresas têm que cumprir, elas também acabam perdendo dinheiro. Muito. Não é? Isso. Se não cuidar da segurança do trabalhador. De 2012 para cá, foram mais de 27 bilhões, né, de reais gastos com benefícios acidentários. E são recursos do INSS, da Previdência Social? INSS, da Previdência Social. E com relação a dias de trabalho, de 2012 até hoje, foram mais de 300 mil dias de trabalho perdido. Então, assim, é muito dinheiro que se perde com um acidente de trabalho, né? Seja acidente de trabalho típico, seja acidente de a doença ocupacional. E seria mais econômico e, inclusive, uma valorização maior da vida, porque os trabalhadores são pessoas, sem né? dúvida. São vidas que merecem cuidado. Se esse dinheiro, se os recursos fossem voltados para a prevenção. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é uma lógica meio, me permitam a expressão chula, mas é meio burra, né? As empresas não investirem em segurança quando elas mesmas vão perder, né? Em recurso, sem falar na vida dos trabalhadores, obviamente, né? Deveria ser o primeiro a se lembrar, né? Adriana, me permita, mas o raciocínio eu vejo da seguinte forma nas empresas. Quanto dessas pessoas vão, de fato, judicializar uma questão? Né? Por exemplo, as pessoas entrar que na perdem... justiça. Exatamente. Porque se eu trabalho há 30 anos numa empresa e eu saio com problemas ocupacionais, por óbvio, eu não sou médica, que eu adquiri essa doença na empresa. Mas quantas dessas pessoas não vão ficar lá no INSS recebendo aquela aposentadoria e vão ficar quietos? Né? Quantos vão demandar? E agora, com reforma trabalhista, quem vai ter a coragem de entrar com o processo dizendo que aquela doença ocupacional foi adquirida na empresa? Porque hoje existe um risco, né? Que a gente já conversou aqui outras vezes, de sucumbência, de custos. Então, as empresas terminam saindo do lucro. Sim. Porque eu troco aquele trabalhador doente por um saudável e depois ele fica doente de
novo. Como Gabriela bem falou, o custo termina sendo Do trabalhador. do trabalhador e do da INSS. Previdência. Uhum. Falando de reforma trabalhista, teve alguma alteração em relação à obrigatoriedade de normas de segurança? Ou pelo menos nisso a gente ainda está assegurado, Gabriela? O Ministério Público do Trabalho entende que não, que a proteção, o dever, tá, das empresas com relação à saúde e segurança do trabalhador permanecem e que a legislação não trouxe nenhuma alteração em relação a essa questão, não. Só uma questão com relação ao que o Schneider estava falando, de que, por óbvio, né, eu trabalho 30 anos numa empresa e por óbvio que essa doença, se eu adquiro uma doença, tá muito claro que essa decorre do trabalho, já me questionaram, mas o trabalhador, ele não só é trabalho, ele tem a família, tem tal... Mas a maioria das pessoas, a maior parte do tempo que ela passa é no trabalho. Inclusive, o convívio social que ele tem é no trabalho. Sem então, assim, a dúvida. ligação do ser humano com o trabalho é essencial. E realmente está muito intrinsecamente ligado com a pessoa. Como vocês dizem, é por óbvio mesmo, né? É evidente, né? Que as doenças estão sendo adquiridas no trabalho. E né? daí vem também que a gente tem um problema com relação aos transtornos mentais. Que, né, a terceira maior causa de afastamento são os transtornos mentais. A gente tem isso, primeira, segunda e terceira causas de afastamento? De cabeça, acho A que não. gente pode pesquisar. Acho que é docalgia, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Certo. Mas a terceira colocação são transtornos mentais decorrentes da atividade de trabalho. Isso. Aí, veja, isso é uma questão que ainda assim não corresponde com certeza à realidade. Por quê? Porque além da subnotificação, tem uma questão aí de você fazer o nexo causal, porque se a empresa no acidente típico já não emite a CAT como deveria emitir, muito menos quando é um transtorno mental, quando é um episódio depressivo. Não se associa ao trabalho. Não se associa ao trabalho. Não queria faz que vocês a explicassem ligação. isso também. CAT é o quê, Schneider? CAT é a comunicação de acidente do trabalho. Então, toda vez que acontece um acidente dentro da empresa, ela é obrigada a notificar. Então, Embora isso não aconteça sempre, não é isso, Schneider, Gabriela? muito pouco. Principalmente nesses casos que a gente está falando, doenças ocupacionais equiparadas a acidente do trabalho. As empresas não reconhecem, porque o grande problema, Adriana, é o seguinte: na hora que eu reconheço um acidente do trabalho, seja ele típico ou não, vai ter um impacto tributário na empresa. Então, as empresas não querem ter esse custo. Que impacto é esse? É aumento do FAP e do SAT. São impostos, exatamente. Então, as empresas não querem fazer esse tipo de notificação para não aumentar o seu custo. Na realidade, tudo no nosso país, né, Gabriela, é custo. Então, ao invés de serem medidas preventivas, o pessoal prefere arriscar. Porque, infelizmente, a fiscalização não é tão grande. Sim. Eu até me permito, eu estou com dados aqui do SINAIT, e eles têm uma expectativa grande de ter a diminuição das fiscalizações agora nos próximos anos. Por quê? O quadro está deficitário, né? Com a reforma trabalhista vai aumentar a demanda de trabalho, o trabalho intermitente. Então, tudo isso vai aumentar a questão da doença. A jornada aumentada, Exatamente. diminuição de horário de almoço. Eu ia perguntar a ti, Gabriela, o excesso de trabalho também adoece? Com Na certeza. verdade. Isso chega para vocês? Sim, o Ministério Público do Trabalho atua, né, com relação ao excesso de jornada, porque nós entendemos que é uma questão de saúde, né, e segurança do trabalho. Saúde pública, né, minha gente, no final das contas. E tem alguns setores em que são mais preocupantes. Então, assim, na área de saúde, na área de transporte coletivo. E tem uns setores também que essa incidência é maior. E a gente atua justamente para que não basta pagar hora extra. Exato. Não é essa questão. E nem é benesse, né? Não basta não nem é benesse. esse. O foco não é se paga ou se não paga hora extra. É que não pode ter um excesso de jornada. Porque é uma questão de saúde e segurança que vai levar pode levar a um acidente de trabalho, justamente por fadiga. Imagine você, um motorista que está transportando um ônibus, né, com um excesso de jornada, o risco que não é uma pessoa que, além dos passageiros que carrega, está no trânsito com tantos outros veículos. Põe em risco toda uma população. Então,
realmente essa questão do excesso de jornada é questão de saúde e segurança. Saúde, porque segurança tem do trabalho. tem a questão de saúde do trabalhador, sim. Eu queria perguntar a vocês em relação à insalubridade. Teve alteração com a reforma trabalhista, Schneider? Não, se manteve com relação. Tinha até uma questão com relação à gestante, mas eles terminaram tirando porque era muito absurda, né? Tu pode lembrar aos ouvintes, por Era favor? a questão da gestante poder trabalhar em ambiente insalubre, mas Que pela vontade, né, dos legisladores, Eles- né, da reforma, a gestante poderia, assim que tivesse uma autorização do médico, não é isso? exatamente. É como se ela concordasse em estar ali no ambiente insalubre, o que não faz o menor sentido, né? Nenhum. Porque ali você está afetando não só a pessoa, como o feto que Sem está em dúvida, sem desenvolvimento. dúvida. Mas continua valendo as regras antigas, continuam valendo. Continuam né? valendo. A insalubridade, eu queria que vocês explicassem, né? E eu queria também, por favor, Gabriela, que você me falasse sobre as causas, as denúncias que chegam para vocês em relação à insalubridade. É descumprimento de legislação? O que é que tem acontecido? Normalmente, a gente recebe denúncia de falta de pagamento adicional. Adicional de insalubridade, que é garantido, né? Pela que é legislação. garantido. E falta de fornecimento de equipamento de proteção para situações em que De risco mesmo, de né? risco, Uhum. E aí a gente atua, no caso, né? Verificando que realmente é um direito coletivo, uma situação de direito coletivo, a gente atua no pagamento desse adicional de Mas salubridade. também não é só pagar a insalubridade, Mas não é isso? só pagar, porque o foco nosso não é verba trabalhista. Nosso foco é realmente o meio ambiente de trabalho. Sim. Então, o que é que a gente atua? A gente verifica, primeiro, existe um programa de meio ambiente de trabalho nessa empresa? Ela elaborou o PPRA, o PCMSO, que são programas de prevenção e risco no ambiente de trabalho. E aí, ela não só elabora, porque às vezes tem um documento, mas ele é tipo um enfeite na Entendi, empresa. não é utilizado, né? Não é aplicado. Esse programa, ele é implementado, ela segue, a empresa está seguindo o cronograma, ela está verificando quais são as medidas de proteção que ela deve tomar. Ela está treinando, está oferecendo treinamento para os trabalhadores. Então, a gente verifica essa questão também. E verifica se aquelas medidas que estão no programa, que estão sendo adotadas pela empresa, se elas são suficientes, se elas são adequadas. Que às vezes a Então empresa tem que está refazer seguindo, o programa, né? Isso, está seguindo, está aplicando, mas não está sendo suficiente. Então, olha, tudo bem, você está tudo ok, só que não tá... Não adianta, né? Não tem eficácia. Então, vamos rever isso para que esse número de afastamento que você tem na sua empresa diminua. E a gente tenta conscientizar por isso. Olha, são tantos dias de afastamento que você tem na sua empresa, você poderia não ter isso. Se investisse na segurança, se né? investisse na prevenção. Sim. Gente, de que morrem os trabalhadores aqui no Brasil? De toda sorte de doenças, né, Adriana? Porque os acidentes típicos, né? Vez por outra a gente vê alguém que caiu de uma construtora, né? Isso é o normal, porque existe falta de fiscalização. Negligência mesmo das empresas. Negligência, exatamente. E uma coisa que a Gabriela citou aqui com relação ao meio ambiente do trabalho, ela falou dos transtornos. As pessoas estão ficando doentes mentais também, Sim. né? Tentativas de suicídio por causa Você tem trabalhado com esses casos, Schneider? Muito, muito. Como eu falei no começo, eu trabalho com uma categoria bem sofrida, que é a categoria dos bancários. Então, é pressão por meta. A gente sabe. Sim. A gente vive recebendo ligação de banco para comprar o seguro, para comprar o... Exato. Então, imagina uma pessoa que passa o dia inteiro tentando vender produtos que muitas vezes ela nem concorda. Que ela Mas não, é obrigada a... Mas é obrigada a fazer. Então, é uma doença moderna e que eu acho que termina já ultrapassando a lista e passando para a primeira, como uma das principais doenças dentro do ambiente de trabalho. Outra coisa aqui também falando, já puxando o que a Gabriela falou, já voltando um pouquinho, ela estava falando dos programas de saúde ocupacional. Algo muito importante, Adriana, que as pessoas precisam saber é que mesmo que exista esse PCMSO, PPRA... Que são os programas. São os programas. O que é que acontece muito? Isso eu vejo porque eu estou do outro lado, Gabriela. Eu sou advogada trabalhista. Os programas são maquiados. Então, eu faço uma medição de ruído dentro da empresa e ao invés de eu colocar o valor correto, eu boto um pouquinho menos. Por quê? Porque se eu boto abaixo de 85 decibéis, eu não pago a insalubridade. Então, além da negligência, além da subnotificação, também há esse maquiamento, essa maquiagem. Exatamente. Então, o problema é muito grande. E são muitas empresas e pouca gente para fiscalizar. Como é que vocês atuam, Gabriela? Como é que o Ministério Público do Trabalho atua? É por denúncia? É por fiscalização? Como é que funciona?
De todas as formas. Aham. A gente recebe denúncia através do site, da Procuradoria. E a denúncia, inclusive, pode ser anônima, pode ser com os dados sigilosos. Mas a gente também atua de ofício. Né? Como é de Então, ofício? verificando uma irregularidade em determinado setor, tendo notícia de alguma irregularidade em determinada atuação, e é lógico que aí há uma distribuição, né, de acordo com os critérios para observar a impessoalidade. Recebemos também relatórios de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente autua isso como uma notícia de fato, e aí dá início à investigação, né, para correção dessa irregularidade. Recebemos também sentenças judiciais. E aí, a partir dessas sentenças, a gente também autua. A gente recebe do Disque 100, recebe do Ministério Público Estadual. Então, assim, a gente recebe realmente de várias fontes as denúncias, nós autuamos e damos início à investigação. Como é que está o estado de Pernambuco nesse ranking, Pronto. Gabriela? Com relação, só voltando um pouquinho, com relação aos transtornos mentais, o setor em que acontece, né, o maior número é o transporte coletivo, mas em segundo lugar estão os bancários. Por razões óbvias, né, minha gente? A gente que pega trânsito, né? A gente já se afoga, imagina trabalhar com isso, né? Pois é, em Pernambuco, já aconteceram mais de 73 mil acidentes de 2012 até a presente data. E 383 mortes em acidente de trabalho. Então, isso significa uma morte em aproximadamente 5 dias. É muita gente. Um acidente fatal a cada 5 dias aproximadamente. É muita gente. O setor em que mais acontece esses acidentes de trabalho é a construção de edifícios, mais seguido do setor bancário. Segundo lugar. Fabricação de açúcar, transporte coletivo, comércio varejista, aí vai limpeza Poderias de prédios, repetir, então. Gabriela, a lista? Em primeiro lugar... Primeiro lugar, isso é em Pernambuco, tá? Aqui no estado. Construção de edifícios, depois vem o setor bancário, depois fabricação de açúcar. Usinas. Isso. Transporte coletivo, comércio varejista, limpeza em prédios e domicílios, comércio atacadista de bebidas, teleatendimento, atendimento hospitalar e administração pública. Nenhuma surpresa, né, Schneider? Nenhuma. Essa lista. Inclusive, eu tenho um dado recente aqui da Secretaria de Saúde, diz que só em 2017 foram 398 notificações de LERDORT entre os bancários. Imagine também os não notificados. Exatamente. Né? Porque o grande problema é que as pessoas têm medo até de se mostrarem doentes. Porque na hora que eu me mostro relativamente incapaz, o meu empregador não me quer mais. Sim. Então, eu sou demissível, digamos assim, né? Candidata à demissão. E outra coisa, você falou em candidata à demissão, a gente entra num outro ponto trabalhista. Toda vez que eu tenho uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, como a Gabriela falou, é a questão do nexo causal. Se eu consigo fazer esse nexo, eu tenho... Associar a doença ao trabalho. Exato. Eu consigo um negócio chamado estabilidade acidentária. Então, que é isso? É a possibilidade de eu não ser demitido nos próximos 12 meses. Então, eu vou para o INSS, consigo um benefício que não é o auxílio doença comum, que é chamado B31. Porque ele é provisório. Ou não? Não é que ele seja provisório, é que assim, quando eu consigo fazer essa relação da doença com o trabalho, eu consigo um auxílio doença específico, certo. que é auxílio doença acidentário, que é um código chamado B91 e é o temor das empresas. Porque se eu volto do INSS com o código B91, é porque você não convive nesse meio. Mas as empresas só faltam destruir o empregado. Quando ele vem com Quando ele vem com B91. Porque B91. da data que eu retorno, eu tenho 12 meses de estabilidade. Entendi. Então não posso A empresa ser não demitida. pode demitir. Entendeu? Então, por isso o grande detalhe também do nexo, das empresas não emitirem um comunicado de acidente de trabalho e não quererem fazer o nexo de jeito nenhum. Porque eu vou ter que manter aquele empregado, entre aspas, doente durante os próximos 12 meses. Então, assim, a situação é muito mais complexa do que a gente imagina, né? E para variar, né? A questão é dinheiro. Sem dúvida. Né? Ao invés de reabilitar esse funcionário doente, as pessoas querem desfazer o nexo. Descartar o funcionário e contratar outra pessoa. Exatamente. Não é só complexo, é assustadora, né? É triste. É triste também. A gente falava sobre o setor de transporte, né? Um dos primeiros nesse triste ranking, né? De doenças adquiridas no trabalho, de morte, de acidentes. Eu queria perguntar a vocês sobre os acidentes que são passíveis de acontecer no caminho do trabalho, na ida e na volta. Eles também são acobertados pela legislação, Gabriela? Sim, com a reforma,
houve a previsão de que o trajeto não seria tempo à disposição da empresa. Isso. Só que o que acontece é que não foi mudada a legislação previdenciária. Então, continua sendo acidente de trabalho o acidente que ocorre no trajeto. Mais uma prova de que a reforma trabalhista é uma anomalia da legislação brasileira. Cheia Não é de isso? falhas, cheia de falhas. Anomalia. E a gente espera, tem colegas meus que chamam de deforma. A gente espera que isso ainda vá ser modulado. Mas muitas vezes meus clientes me perguntam, doutora, a senhora acha que vai mudar? Eu disse, sinceramente, ninguém vai vir para desfazer o que foi feito, né, Adriana? A gente já conversava Sim, sobre sim. isso. Sobre a jurisprudência, né? Lógico, até porque os grandes empresários são os grandes beneficiários, não são as pequenas empresas que se beneficiaram com reforma trabalhista. Sim, são os as grandes. grandes, né? Que vão fazer trabalho intermitente, que vão fazer jornada de tempo parcial. Mas a empresa pequena praticamente não mudou nada. Sim. Então, não acredito que vá mudar. Agora, realmente, essa questão do acidente de trajeto ficou uma lacuna e vamos ver como é que a jurisprudência vai se manifestar. Porque Né? o correto seria, se eu estou indo para o trabalho, eu estou voltando, eu não estou indo passear, não estou com a minha família. Eu posso até estar, mas meu objetivo é ir para o trabalho, né? Então, eu estaria cobertada pela legislação. Sim, não houve alteração da Nenhuma, né? legislação previdenciária. Então, continua sendo acidente de trabalho. Por exemplo, o que é um acidente de trabalho no percurso? O que a gente pode considerar? Acidente de trabalho, qualquer acidente que aconteça Nesse trajeto. No trajeto, porque você não vai estar lá na empresa, não é algo realmente relacionado com sua função. Mas como você estava no trajeto para a empresa, aí é considerado. É considerado. acidente de trabalho, sim. E é com qualquer doença ou qualquer acidente de trabalho. Pode Sim, ter direito sim. à previdência. Sim, não houve alteração Não, da né? legislação previdenciária. Outra coisa, a gente falou um pouquinho, mas eu queria falar novamente em relação às grávidas, né? Que era aquela grande discussão na época da reforma trabalhista. Continua valendo a mesma lógica para as trabalhadoras grávidas em relação à insalubridade, em Sim, relação a... Por exemplo, o que uma grávida continua não podendo fazer no trabalho? As mesmas atividades de antes, Adriana. Não teve alteração, Certo. entendeu? Então, Não se passou aquela alteração da não insalubridade. passou. Então, se eu trabalho num ambiente insalubre, eu posso pedir, devo, para me afastar daquele ambiente insalubre. Né? E eles estavam querendo que, se você tivesse uma autorização médica, Poderia. você continuaria trabalhando. Hoje, não. Sim. Se você tem a possibilidade. Agora, o detalhe é o seguinte: tem empresas que não têm locais que não sejam insalubres. Por exemplo, um médico, ele vai continuar trabalhando no ambiente insalubre. E vai não- ganhar o adicional de salubridade, mesmo Que é o estando mínimo, grávida. né? Você não tem como se afastar durante 9 meses, né? Por exemplo. Gabriela, o que é que o funcionário precisa exigir? Eu sei que é difícil, a gente falou aqui, né, que a legislação está cada vez mais complicada, as empresas estão cada vez mais pressionando seus funcionários, mas o que é que o funcionário deveria, pelo menos em teoria, exigir no seu trabalho em relação à segurança? O mínimo. Pronto, que acontece. Ele tem que verificar se o meio ambiente de trabalho ele está adequado, né, a evitar os riscos. Às vezes o trabalhador ele não tem esse conhecimento técnico. Então ele pode buscar informação na empresa, se a empresa realmente segue a legislação com relação a isso, se elaborou, se implementou algum programa. Como ele sente isso? Ele participou de algum treinamento, né? E com relação ao meio ambiente de trabalho, ele recebeu alguma informação, ele verificou alguma análise ergonômica no ambiente de trabalho. E o que ele pode cobrar da empresa isso, mas às vezes isso é bem coagido ou complicado. não, né? É bem complicado isso Até acontecer. a possibilidade da denúncia anônima, Mas tem não é? a possibilidade de fazer uma denúncia, né, no Ministério Público do Quais Trabalho. são os canais que a gente tem para fazer isso? A gente tem... a denúncia pode ser feita no Ministério Público do Trabalho, pode também ser feita no Pode ser feita no MTE. local, em loco, ir para o Ministério do Trabalho. A gente recebe a denúncia preferencialmente eletrônica, né? Online. Mas a gente disponibiliza uma sala com um computador para que essa denúncia, caso você Seja não tenha um analisada. computador em casa, ou então não tenha, seja realizada lá na Procuradoria e tem uma pessoa, um servidor que pode auxiliar nessa denúncia. E garante o anonimato, né? Sim, É garantido o anonimato. É garantido. Isso é importante, né? Veja, tanto pode ser sigiloso, né? Tanto a denúncia pode ser sigilosa, os dados do denunciante podem ficar sob sigilo, como pode ser anônimo. Certo. A gente recomenda, assim, para o curso da investigação, é interessante quando o dado fica sigiloso e não necessariamente anônimo. Por quê? Porque às vezes a denúncia ela é bem genérica, ela não traz alguns detalhes que seriam interessantes a gente saber. E Qual é a gente... diferenciação? O sigiloso é quando
não é explicitado para o público, quando né? Fica com vocês, tem o com o dado Ministério, lá, né? o contato do denunciante, Entendi. mas só a gente que tem acesso. Sim. E aí isso possibilita que, havendo a necessidade, a gente possa entrar em contato com o denunciante e tirar alguma dúvida, verificar algum detalhe que seja necessário para dar seguimento à investigação. Sim. Outra possibilidade é via justiça, né, Schneider? Exatamente, Como é que funciona? Adriana. E uma coisa interessante, que a Gabriela estava falando aí das possibilidades, e eu retomo aqui algo que tem sido que foi derrubado, entre aspas, com a reforma trabalhista, é a questão do sindicato. Sim. Um funcionário sozinho é muito difícil de combater as irregularidades. Sem dúvida. Agora, sem se a dúvida. gente é um grupo, se a gente tem um sindicato forte, aí sim, é muito mais fácil de haver uma mobilização. Sem dúvida. Então, as pessoas, eu já recebi várias consultas. Às vezes, por outro, alguém me pergunta, deixa de pagar o sindicato. Porque não é para deixar de pagar o sindicato. É a única forma que as pessoas têm de se fortalecer. Sem dúvida, única. sem É o que dúvida. sobrou. Óbvio que tem Ministério Público, tem Procuradoria, tem outras coisas. Mas o sindicato é a entidade da categoria. É ali onde as pessoas estão juntas procurando o mesmo interesse e o bem-estar da categoria. Sem dúvida. Então, as pessoas realmente precisam lembrar disso, né? Que E os as pessoas sindicatos continuam são entrando importantes. na justiça para causas trabalhistas Bem menos, Adriana. Houve uma queda significativa. Muito. depois da reforma. Muito. Então, desde novembro para cá, Acho caíram as ações. Também um espelho da falta de emprego, né? Também de falta da crise. As pessoas têm um receio. Medo de perder o emprego. Isso, né? que já está tão difícil, aí as pessoas ficam com esse receio e, infelizmente, não fazem. E receio também, eu acredito, pensando como trabalhadora, receio de a justiça, por conta da reforma trabalhista agora, digamos assim, afrouxar. Né? Até porque, Adriana, o filtro aumentou muito, né? O que é que acontece hoje? Se eu ganho acima de 40% do teto do INSS, o teto hoje é 5.600 e pouco. Uhum. Então, se eu ganho mais ou menos acima de R$2.400, eu já sou obrigada a pagar custas iniciais. Então, assim, é muita gente. O trabalhador que se enquadra, hoje, né? o que não acontecia, né? Com a Exatamente. legislação antiga, hoje tem que pagar a ação. Exatamente. Então, eu já vou entrar pagando Já é um custo. sem ter a certeza de que eu vou ganhar. Porque tudo, quando a gente entra pedindo, por exemplo, uma doença ocupacional, eu quero dizer que a empresa foi responsável pela minha doença. Eu preciso fazer o nexo nessa ação. É muito então, difícil. preciso. Exatamente, Essa a doutora associação. Gabriela disse. É Eu muito preciso difícil. fazer uma associação. Então, eu dependo de um perito. Muitas vezes o laudo não é favorável. E aí, no final, eu vou ter que pagar, inclusive, os honorários do perito, se eu for sucumbente. Ou seja, se eu perder aquela pretensão. Então, não é fácil. As coisas ficaram muito difíceis para o trabalhador. Então, até quando você se sente prejudicado, para reclamar ficou difícil. Então, o Ministério Público talvez seja aí Talvez vá aumentar agora, vai né? A aumentar a quantidade de demanda. procura A por demanda, vocês, a não é gente isso? tem uma demanda Ministério. bem grande já e a expectativa é de que realmente ela vá aumentar. Gabriela, essa demanda, ela também tem ela é associada àquela lista que você falou, aquele ranking das principais doenças e mortes. A gente tem uma associação, quem mais procura é o pessoal dessas áreas, não. Não necessariamente, não Todo mundo de todas as necessariamente. áreas. E a gente recebe denúncias, assim, de variados temas, né? Naturezas. Tem Como, por exemplo? assédio moral. É isso que eu queria falar também, nesse finalzinho. Assédio moral também a gente entra, não é uma doença, né? A gente não é uma doença ocupacional, mas é um grande problema Mas ele trabalhista, pode né? gerar, É o né? E pode causador gerar dos- uma doença. é o não é isso? causador Pode gerar um transtornos, afastamento. Os transtornos mentais. Exato. E assim, é muito comum, né? O assediado, ele terminar sendo Adoecer, sofrendo né? algum tipo de doença ocupacional, exatamente. Porque um episódio depressivo, um transtorno de ansiedade, por causa desse assédio que ele sofre. É muito E são comum. assédios de todas as naturezas que vocês recebem denúncia? Eu acredito que seja muito difícil, né, a pessoa denunciar, porque há uma série de fatores difícil, em torno, a né? investigação não é assim muito fácil. Até porque, Gabriela, me permita, a maioria das vezes o assediador está com o assediado. Então, é algo entre duas pessoas, né? Está com assediado... É Como assim? No algo mesmo entre ambiente, duas né? pessoas. Sim, no sim, mesmo sim, ambiente. sim, não é coletivo. Exatamente. Entendi. É óbvio que tem aquelas Sim. reuniões que são Sim. coletivas e Sim. que chamam a atenção de todo mundo. Mas o mais pesado é aquele do famoso dúvida. tete a tete. Sem dúvida. Então, para você provar esse tipo de situação, é E a difícil. possibilidade de represália Isso. também, né? Então, assim, é difícil a denúncia, é difícil a investigação e é difícil a correção. A correção dessa irregularidade não é algo Como é que algo acontece o tranquilo. processo? Esse processo de... A pessoa denuncia ao Ministério Público. E aí, como é que acontece esse tipo de investigação?
Qual é o passo a passo, se a gente puder resumir rapidamente? Certo. Mas, assim, um passo a passo bem genérico, tá? Porque depende certo. muito do, Claro, do caso concreto. Mas a gente recebe a denúncia, aí a gente vai verificar, né, os trabalhadores, as funções, vai verificar quem saiu da empresa, quem ainda está. Vamos colher alguns depoimentos. Precisa de testemunha? E quando não tem testemunha? É interessante. Então, a gente orienta o Ministério Público do Trabalho. Eu vou até fazer uma propaganda. Por favor, propaganda do bem pode. Uma propaganda de um material que nós temos, que é o MPT em quadrinhos. São revistinhas que dão orientações sobre diversos temas. E aí tem uma revistinha que é sobre assédio moral. Isso está na internet, a gente acessa como? Acessa, gratuito. Mari, qual é o endereço, Mari? MPT em Vem cá quadrinhos. dar o endereço, por favor. Mariana Banja, que é assessora do Ministério. Anota aí, minha gente. É www.mptemquadrinhos.com.br, certo? Ou então vai lá mais simples no buscador, que todo mundo usa, o Google mesmo, né? Bota lá, MPT em Quadrinhos que chega. Maravilha, Tem várias importantíssimo, edições, né? são mais de Obrigada, 30 edições. E sobre os diversos temas, trabalho escravo, são trabalho excelentes. infantil. E a gente orienta justamente assim, que uma pessoa que está sofrendo assédio, ela se ela tem a possibilidade de contato com o assediador e de expor primeiro o que ela está sentindo, que às vezes, né, assim, esclarecer que ela não está confortável com aquilo e tal, que ela faça. Às vezes que ela não é busque possível, né? Não é possível, né, na maioria das vezes. Sim. Mas que ela busque também uma situação em que, sim, quando ela for ter esse tipo de conversa e esse tipo de contato, e que ela tente expor essa situação para outras pessoas, para que justamente possibilite Não guardar aquilo, né? essa prova testemunhal, Sim, sim, entendeu? Porque sim. se fica só com ela, aí realmente é muito difícil. Sem dúvida. Mas à medida em que socializa aquilo, fica mais fácil. Então a gente recebe a denúncia, vai verificar a situação da empresa, colhe alguns depoimentos. A partir desses depoimentos, a gente verifica se aquela denúncia procede ou não. Porque às vezes a pessoa confunde um abuso no poder diretivo do empregador com assédio. Confunde um rigor excessivo, sabe, com assédio. A cartilha explica direitinho como diferenciar. Isso. E a gente verifica, né, se aquela denúncia procede. Aquela denúncia procedendo, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente chama a empresa para que ela corrija aquilo voluntariamente, de acordo, né, com as diretrizes que a gente vai indicar. Ou então a gente judicializa aquela questão. E pode chegar a criminalizar o autor, né, do assédio criminoso, né? Inclusive, Adriana, Gente, rapidinho. estamos terminando, mas Tinari, por favor. Tem uma ação coletiva do Ministério Público do Paraná contra o Banco Santander, que é bem interessante e que ele detecta exatamente essa questão do assédio moral coletivo. E o grande questionamento... Foi a ação ganha, foi? Foi. Uma indenização bem monstruosa. E o grande detalhe aí é que o principal problema dos bancários lá é a questão das metas inalcançáveis. Então, você se sente sempre incompetente, porque Sim. você não bate a meta. Impressionadíssimo sempre, né? Gente, infelizmente terminou. Ficaria com vocês aqui o dia inteiro discutindo, porque esse tema é fortíssimo, importantíssimo. Mas eu ainda vou segurar vocês duas um pouquinho. Ao final do programa, a gente faz umas gravações em vídeo pra gente responder as questões que não deu pra gente falar agora. Muito obrigada, tá. Gabriela. Eu que Tu agradeço queria falar o alguma espaço. coisa? Não, é só fazer propaganda do Abril Verde. Faça, por favor. Nesse mês de abril, a gente faz um movimento, né? O Ministério, não só o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, OIT, diversos setores, o movimento do Abril Verde, que é justamente a gente direcionar. Como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente tem o Abril Verde, que é para a gente refletir essa questão de saúde e segurança no trabalho. A importância da prevenção, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A gente vai divulgar já na nossa página pra gente participar da Joia, campanha também. obrigada. Muito obrigada, Obrigada, Ginaide. Adriana. Muito Mais uma obrigada, vez, um Gabriela. O programa Fora da Curva de hoje, segunda-feira, 2 de abril de 2018, vai ficando por aqui. A edição de hoje vai ser reprisada às 9 da noite nas nossas rádios AM e FM Universitária e já está disponível para vocês assistirem no nosso canal do YouTube e no facebook.com/programa Fora da Curva.
compartilhem, por favor. É a nossa única maneira de as informações chegarem e a gente trazer informações fora da curva para vocês. Vamos furar a bolha da mídia tradicional. O programa de hoje foi produzido por mim, Adriano Santana, também por Ed Rodrigues. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar, produção da professora Ana Veloso, com o tema Qual o significado das ocupações? As redes sociais de hoje estiveram sob comando de Nath Sonati e Vitor Aguiar, estudantes de jornalismo, e na técnica agradeço Chico Rocha. Boa tarde, boa semana para vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.